Que bom mais uma vez nos encontrarmos aqui no Essência Familiar com o Padre Dalton, com você, devoto querido de Nossa Senhora. Vamos conversando de tanta coisa importante na vida da nossa família, para que a gente viva aquela marca essencial do amor, a alegria do amor. Maio, mês das noivas. Então, Padre Dalton, vamos pensar como é que os pais podem ajudar os filhos na preparação para o casamento, ajudando no discernimento, mas sem ultrapassar o limite daquilo que compete aos noivos. É interessante, né? Essa pergunta me deixa muito reflexivo, pela razão seguinte: se não tem de longa data um acompanhamento daquilo que é substancial nas etapas do casamento, você ficaria preocupado apenas que o filho, pelo menos por amor à vovó, se case na igreja. Isso não é ajuda. Isso não é ajuda. Vai atrapalhar. Não, isso não é ajuda, isso é fazer de conta. Acho que essa experiência teria que ser varrida do meio católico e cristão. Preparar os filhos para esse momento inclui que tenham ajudado o filho a crescer, adolescente, a criar uma identidade sexual, a gerar uma ética de comportamento e de compreensão da realidade, do seu caminho, da sua identidade de rapaz, de moça, e aprender que tudo que traz vida tem gradação. Tudo que traz vida supõe etapas. Como a sociedade antecipa a erotização desde criança, muita coisa fica difícil de ser trabalhada. Mas se ao longo do crescimento do filho, essa experiência fundamental da gradação, identidade sexual, conversa de uma ética de sentido para a própria identidade sexual, atravessando namoro, noivado, casamento, como igreja, significaria que esse filho, essa filha, atravessaram uma experiência de crer, de acreditar no Deus da vida e nos caminhos de Jesus. E gostaram, aprenderam a ser igreja. Tem muita gente dizendo que crê, mas que não sabe ser igreja. O casamento é a celebração na comunidade cristã do mistério do amor. Se ele não pertence a nenhuma comunidade cristã, por que ele vai encenar essa pertença? É se preparar, supõe uma educação da fé. Uma educação da fé que acompanha o adolescente no seu próprio processo evolutivo, de crer e pertencer e ser igreja. E se ele está na universidade e o mundo se descortina do ponto de vista das ciências ou da praticidade da vida, e ele não tem essa referência a um absoluto, a um amor maior do que os próprios desejos, casar-se posteriormente na igreja vai significar nada. É um rito social. E não é isso o casamento cristão. O casamento cristão é um compromisso com a verdade de Deus sobre o amor. Como vem analisando esse programa na essência do amor. E essência é uma coisa tão preciosa que você guarda em pequenos frascos para saber usar. Tudo tem que ser dosado. Os pais têm que ter clareza do que é crer, do que é ser igreja e de ter iniciado
e acompanhar os filhos nesse caminho. Quando chegar o casamento, o tempo de noivado, ajudá-los numa preparação imediata, nos encontros para os noivos, mas ao mesmo tempo lembrar, seria bom, meu filho, minha filha, entrar nesse espaço amoroso de Deus, comprometido com Ele, dando uma olhada no conjunto da sua vida e fazendo uma confissão geral. E, enquanto possível, aprendam a escolher os textos das Escrituras para o seu casamento, que é um direito, e aprendam a ser capazes, naquela hora, de comungar com Jesus Eucarístico, porque vocês estão se comprometendo a doar a vida. E é importante no casal, no pai e na mãe, o desprendimento. Abraçou? Deixa ele viajar. Essa experiência, ela é fundamental. E tem algumas pessoas, ou o pai ou a mãe, que têm dificuldade de deixar o filho ir. Porque introduz sangue novo na família, alarga a aliança familiar. Porque vem os pais da noiva ou do noivo, a família do noivo, os amigos do noivo, de alguma maneira começam a entrar no território que até então foi tão reservado, ou se quiser, tão preservado, o que é perigoso, mas em todos os casos. Porque eu acho que a abertura do acolhimento, a hospitalidade, a diversidade, ela é fundamental para o casal quando vai viver o casamento de um dos filhos ou das filhas. Do outro lado, dos noivos, alegria que eles têm que viver intensamente, distantes de, diferentes de, outra história, nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, que vão ser netos, mas são nossos filhos. Até colocada uma distância, é preciso que ela seja respeitada. Agora, não vai haver nenhum filho, nenhuma filha, noivo ou noiva, que não olhe para o lugar de onde veio e que bendiz a raiz que teve e que agradece essa raiz, mesmo tendo que purificá-la. Porque nenhum de nós tem raízes familiares que não precisam de purificação. E não é a falta de purificação que leva a virar as costas. Purificar significa: papai e mamãe nunca foram perfeitos conforme a minha fantasia muitas vezes quis. Eles também são humanos, como eu serei humano. Mas eu aprendi que certas coisas eu não quero repetir no meu casamento. Então aqui se estabelece uma distância. É uma distância crítica, mas não é a negação do enraizamento. E é importante para o jovem casal não precisar toda hora estar telefonando para papai e mamãe. E não adianta papai e mamãe querer o tempo todo saber como eles estão. Deixa eles viverem a história. Dá a eles o direito de sentir o gostinho da distância e o gosto maior de voltar ao ninho. Mas nenhum deles voltará sozinho, voltará acompanhado. Se você não ama a nova companhia do seu filho ou da sua filha, o equivocado é você na maneira de imaginar o amor. Proximidade, distância, liberdade.
Tá aí, querida noiva, querido noivo, não é só pensar no vestido, no terno, na festa, nos enfeites, na lua de mel. Não se esqueçam destes aspectos importantíssimos dos elos familiares com os pais e daquilo que é compromisso de vocês. No mês das noivas, mês de maio, Padre Dalton, vamos encerrar esse momento e eu peço a sua bênção, uma oração por todos os casais de noivos. Aos jovens casais de noivos, Senhor, alegria da experiência nova que se desenha diante deles. Abençoa esse caminho. Que esses elos sejam laços de fidelidade, que esses elos sejam laços de alegria, de companheirismo. Derrama também sobre os pais o dom da entrega e que confiem ao teu coração o acompanhamento dessa história de novas famílias no caminho da vida. Concede aos noivos, aos recém-casados deste mês, o dom da serenidade, do discernimento e da paz. Que eles sejam abençoados na verdade do teu nome, sob o manto de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos os casais de noivos.